Neste episódio do É Comunicar que nos entendemos, vamos conhecer a história de uma tecnológica portuguesa com mais de 25 anos que nasceu já à data com objetivos de conquistar o mercado internacional. Hoje fatura 10 milhões de euros e emprega mais de 130 colaboradores em 5 países. Empresa esta que nasceu literalmente na sequência de um salto. É que o seu fundador e CEO era oficial e militar no Corpo das Tropas Paraquedistas. Quem é ele? Que empresa é esta? Venha descobrir na rubrica Vida de Empresários deste episódio. Olá, viva! Seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? O meu convidado de hoje é o Eduardo Taborda, ele é fundador e CEO da SciOne, tem mais de 30 anos de experiência em tecnologias de informação, foi Managing Director da Sybase Portugal durante 12 anos antes de lançar a SciOne, uma empresa de soluções open source. Eduardo, muito bem-vindo. Pergunto-lhe como é que um antigo oficial paraquedista, que é apaixonado por velas, segundo sei, chega a CEO. Olá, bom dia, Marta, e obrigado pelo convite. Pois, o salto não foi direto, como foi dito aí na introdução, não foi exatamente assim, mas, mas foi importante a passagem pelos paraquedistas. Eu estive lá durante 2 anos, fui oficial miliciano, fui comandante de pelotão, fiz vários exercícios operacionais e foi aí muito provavelmente, muito seguramente, até mais do que provavelmente, muito seguramente, foi aí que ganhei a minha primeira experiência enquanto liderança e comando de homens, e nomeadamente em posições, em situações de tomada de decisão, em situações de stress, nomeadamente nos exercícios operacionais. Portanto, acabou por ser enfim, uma contribuição interessante para aquilo que depois é a vertente empresarial. Mas, como disse, a passagem não foi direta, houve ali enfim, alguns outros passos pelo caminho, mas a verdade é que a opção inicial, até já antes da entrada, mas um pouco ali durante o percurso feito nos paraquedistas, onde até cheguei a equacionar seguir carreira militar, sempre foi virar para a componente tecnológica. Era uma vertente empresarial que já se estava a afirmar no mercado naquela altura. Não havia ainda cursos em Portugal, nomeadamente eu estava em Engenharia no Instituto Superior Técnico, e não havia o curso que existe hoje de Engenharia de Computadores, no fundo de Engenharia Informática. Que depois de aparecer lá, apareceu também em várias outras universidades. Aliás, no Técnico nem foi a primeira universidade onde apareceu. Portanto, eu tive que fazer um percurso ao lado para virar para o lado da informática, mas já sabia que seria esse sempre o destino final. E depois, a partir daí, enfim, as histórias das empresas confundem-se um pouco com as histórias das pessoas. Houve, como a Marta referiu, o startup da operação da Sybase aqui em Portugal. Isso já foi há bastantes anos. Depois, durante muitos anos, trabalhámos como a representação nacional da multinacional americana, da Sybase, até que, na sequência da aquisição da Sybase por parte da SAP, o gigante alemão do software, então aí sim nós tomámos uma decisão que já estava apontada, já estava preparada. Isto, como nós dizemos em gestão, enfim, nós temos que nos preparar para o pior e esperar o melhor. E nós já estávamos preparados para que viesse a acontecer essa aquisição da Sybase, fosse pela SAP, fosse por uma outra tecnológica qualquer do mercado. Qualquer não é bem, porque teria que ser sempre uma empresa de grande capacidade, de grande dimensão. Mas quando aconteceu, nós estávamos preparados, então a partir de 2012 surge a SciOne. Tem sido um percurso muito interessante até agora.
Só corrigirem um número que a Marta referiu, os 10 milhões estão certos em relação ao ano passado, mas somos neste momento mais de 150 colaboradores. São boas notícias, é uma correção daquelas boas, e fica aqui então Sim. essa indicação. Eduardo, para quem não esteja assim tão familiarizado eventualmente com o termo e com a área, pode-nos explicar o que é que significa aqui open source, ou seja, o que é que a SciOne faz na verdade? Sim, senhor. Open source. Se formos traduzir, se formos traduzir à letra, obviamente, e esta não precisa de grande racional tecnológico, é fonte aberta. Só que aqui a fonte não é, enfim, não é uma fonte como no sentido em que o cidadão comum tem presente, mas é o software fonte, ou seja, o código fonte. E quando eu digo que o código fontes é aberto, e esse é o princípio básico e fundamental, estrutural do open source, eu estou a dizer que no fundo eu vou ter, eu e qualquer pessoa, seja cliente, seja utilizador, qualquer pessoa, seja técnico de informática, vai ter acesso ao código-fonte. E isso é muito importante, não só numa lógica de transparência, mas mais isso, enfim, os académicos, os defensores da visão open source, é muito por aí que vão, que defendem. Nós vamos mais pelo lado empresarial. Para nós, o open source é uma ferramenta, é uma. Já vou depois dizer algo mais sobre isto, mas é uma ferramenta, é uma plataforma de utilização empresarial, e é utilizada já, já nem vou dizer deve, porque é utilizada massivamente pelas empresas a vários níveis e em todos os setores, portanto é cross sectors e cross market. Um, e, e é importante que esta transparência exista para que eu tenha, ao ter acesso ao código, tenha aquilo que necessito em termos empresariais, nomeadamente a nível, por exemplo, de segurança, cibersegurança, que é enfim, é um conceito muito importante nos tempos que correm, cada vez vai ser mais importante no futuro, as questões da cibersegurança, e se eu tiver acesso ao código-fonte, mais facilmente, mais rapidamente, eu chego, se houver um problema, se houver uma falha de segurança, o que quer que seja, eu chego à solução. Muito bem. Essa é uma grande, enorme vantagem. Fora isso, dizer só mais uma coisa, que é o open source, mais do que um jargão técnico, mais do que enfim, do que um conceito, é uma cultura. É uma coisa que se vive, em que as pessoas acreditam, enfim. E hoje em dia, há uns anos atrás eu diria, uns acreditam, outros não. Hoje em dia isto já não faria sentido ser dito, portanto, hoje em dia não há como não acreditar, porque o open source está em todo o lado, está em tudo o que fazemos, porque cada vez mais o software está em tudo o que fazemos. O software está nesta chamada, nesta videocall, está no telemóvel quando eu faço uma chamada, está na eletricidade, está nos sistemas da EDP ou de qualquer outra fornecedora de energia quando eu ligo o interruptor e tenho luz em casa, está nos ar-condicionados, está nos automóveis, está nas motos, está em tudo, tudo, absolutamente tudo. E aquela frase que foi dita já aqui há uns anos por alguém cujo nome agora não vou referir, tinha que o ter preparado de memória, quando utilizou uma expressão que depois se tornou um chavão de mercado, que é software is eating the world. Esse de facto é o que está a acontecer. Portanto, o software não está a comer o mundo no mau sentido, mas está a comer o mundo no sentido de estar presente em tudo o que fazemos. Cada vez ocupa mais espaço em tudo o que fazemos nas nossas tarefas do dia a dia. E o open source está presente nisso tudo. Eu agora, se houvesse interesse aqui, poderia sustentar isto com números, mas estamos a falar de números na ordem dos 90% para cima de presença em soluções, em plataformas empresariais, em tudo o que fazemos. É, Portanto, é incrível. E, Eduardo, ao ouvi-lo, ninguém tem dúvidas, eu diria, da importância do setor e deste trabalho em concreto, daquilo que fazem, mas há 25 anos, quando criou a empresa, já a criou com o objetivo de a tornar internacional, para aquilo que sei. Quais foram os maiores desafios? Agora é tudo muito natural, mas na altura, quais foram os principais desafios quando criou a SciOne e como é que, enfim, como é que a internacionalizou logo, eu diria, de imediato? E corrija-me se estiver aqui enganada, e também explicar
já agora são aqui, é uma pergunta com duas vertentes, que quanto é que representa aqui o mercado doméstico, Portugal, e quanto é que representa o mercado internacional na faturação? Ok. Há aqui várias questões, mas nós conseguimos. Isso. Eu vou conseguir responder a todas na mesma resposta. E a questão é muito interessante, e até vou começar por, antes de falar da Saiwan e da experiência que nós tivemos, que é sempre uma experiência interessante, sem dúvida, mas vou falar um bocadinho mais até do papel das empresas tecnológicas atualmente nas exportações portuguesas, enfim, na balança de transações daquilo que é a economia nacional, e não só em termos de volume de negócios, mas no reconhecimento que isso nos traz enquanto país, enquanto Portugal. E isso é muito importante, porque nós já fomos um país reconhecido, e agora que o tema da imigração se discute aí tanto, nós já fomos um país muito conhecido a nível europeu, principalmente na altura, pela questão da imigração e por um determinado perfil de imigrante, e isso trouxe um cunho àquilo que era Portugal. E Portugal começou a ser visto na Europa de uma determinada forma. E tínhamos setores já na altura em que éramos muito reconhecidos lá fora no estrangeiro, nos mercados internacionais, setores como na altura o têxtil, o calçado, enfim, vários outros, o vinho, sem dúvida. Aliás, veio aí o Malcolm, a determinada altura, veio aí o Michael Porter elaborar um estudo enorme na altura dos governos enfim, do professor Cavaco Silva, enquanto primeiro-ministro, em que ele definiu 5 clusters para a economia nacional. Portanto, estavam aí, entre eles estavam os que eu já referi, e não estava, por exemplo, as tecnologias de informação. Nessa altura não estava. Ora, hoje em dia, Portugal é reconhecido internacionalmente, e isto não deve surpreender ninguém. Se alguém ficar surpreendido com esta afirmação, é porque não está dentro do setor ou do que se está a passar atualmente no mercado. É reconhecido internacionalmente pela sua capacidade e competência e talento a nível das tecnologias de informação. Tanto que assim é que nós exportamos muito, não só como empresas, como exportamos talento, aí, enfim, já diria com alguma pena para nós enquanto empresa nacional, mas é verdade que exportamos talento, mas nós fazemos a nossa parte, que é exportar enquanto empresa, exportar também esse talento. Há cada vez mais centros de competência internacionais a virem basear-se em Portugal, portanto isso também traz a economia para cá, também é muito, muito interessante, e portanto o mercado está a funcionar e está a correr muito bem a esse nível. Sobre isto, a dizer, e em relação à questão que falávamos antes do open source, que o open source foi uma parte muito importante disso mesmo. Aliás, eu para além de estar como CEO na Saiwan, eu ocupei durante alguns anos um lugar de direção, e, portanto, inicialmente como um lugar de direção na ESOP, que é a empresa a Associação das Empresas de Software Open Source de Portugal, e depois ocupei o lugar mesmo de presidente da direção. E durante 2 anos e meio. E mais 2 anos na direção, portanto, um total ali de 4, 5 anos. E nessa altura nós tivemos um papel importante naquilo que hoje está a acontecer no mercado, porque na altura deu-se a coincidência, isto às vezes tem que haver aquele alinhamento de estrelas, deu-se a coincidência de termos sido convidados para alguns eventos internacionais para ir falar sobre Portugal e sobre o ecossistema das tecnologias de informação e da componente open source, nomeadamente em Portugal. E estivemos presentes em Bordeaux, em Bilbao e em Paris, em 3 grandes eventos de open source, portanto, o de Paris, um dos maiores, se não o maior, a nível europeu, a par precisamente de um que havia aqui em Portugal, que era organizado por nós na Saiwan, que era o Open Source Lisbon, em Paris chama-se Open Source Summit. E aí o que nós fazíamos enquanto ESOP, e fiz eu pessoalmente enquanto ESOP, era divulgar o ecossistema e o momento que se vivia em Portugal enquanto cultura open source. E isso ajudou a lançar aquilo que hoje vemos no mercado, isto já foi há uns anos, foi pouco antes da pandemia, aquilo que depois aconteceu, inclusive durante a própria pandemia, que é a vinda destas empresas para Portugal. Eu já na altura tinha, nessa apresentação que fazia, tinha um slide
que tinha inicialmente 2 colunas, depois à terceira apresentação que fiz já tinha 3 colunas, que era o número de centros de competência de empresas estrangeiras a virem para Portugal. E estávamos a falar sempre de grandes nomes, como Siemens, Nokia, portanto as duas associadas Nokia-Siemens, a Volkswagen, a BMW, a Bosch, portanto, inúmeras empresas cada vez mais a virem para Portugal. Portanto, isto é importante que no mercado, que, enfim, que as pessoas tenham noção de que neste momento é um dos grandes setores de indústria na qual Portugal é representado internacionalmente, representado e reconhecido internacionalmente. Nós na Saiwan foi interessante porque, como a Marta referiu, nós quando aparecemos, nós já vínhamos com um background por trás do que eram os anos de Sybase, e nós, na realidade, enquanto o Sybase, que é uma tecnológica, era uma tecnológica, nós já divergíamos um pouco da estratégia seguida pela tecnológica, que era puramente tecnologia, como tecnológica americana, nós já divergíamos daí no desenvolvimento e na implementação de serviços. E foi aí que nós nos começámos a internacionalizar e que eu comecei a ter enfim, uma equipa grande em termos de internacionalização para implementar serviços que não eram apenas implementados em Portugal, eram já a nível europeu e depois até noutros continentes, e por isso é que nós hoje em dia dizemos que já trabalhamos em 4 continentes e em mais de 16 países. Já trabalhámos nos Estados Unidos, já trabalhámos no Canadá, já trabalhámos em África, em vários países, já trabalhámos na China. Portanto, já havia uma vertente de experiência internacional e de background internacional em termos pessoais. E quando a Saiwan é criada, já é criada, lá está, o próprio nome Saiwan já é um nome com enfim, uma conotação, com uma sonoridade internacional, já é criada a pensar a nível internacional. Porque já na altura era perceptível, estamos a falar de há vários anos, enfim, de há mais de 10 anos, mas já na altura era perceptível de que a nível global só era possível existir, já nem era desenvolver negócio, já era mesmo uma questão de sobrevivência. Já só era possível existir se se pensasse a nível internacional. O que nós fizemos foi utilizar aquilo em que nós, portugueses, e aquilo em que Portugal é muito, muito forte, para levar isto para a frente, levar estes conceitos para a frente. E nós, portugueses, somos reconhecidamente muito fortes enfim, em várias coisas, como improvisação, aquela famosa palavra que só existe em português, que é o desenrascar. Somos muito fortes nisso, mas também somos muito fortes desde a base, nas nossas universidades, no ensino que damos. Os nossos cursos de engenharia informática são muito bons e reconhecidos no estrangeiro, as pessoas saem bem formadas, somos muito fortes a nível de línguas, portanto, no nosso setor, nomeadamente, praticamente toda a gente fala inglês e muita gente fala francês e fala espanhol. E os que não falam, nós, por exemplo, na Saiwan, damos formação em línguas para que as pessoas aumentem o seu nível de competências a nível de soft skills, não só tecnologia. Portanto, é tudo isso que nós conseguimos exportar. Portanto, tem sido uma história de sucesso, não só para a Saiwan, como também a nível mesmo de país. Claro que sim. E a questão era muito grande, houve aqui uma parte dela que ficou por responder e eu tomo aqui a liberdade de retomar, que é quanto é que representa na faturação, em percentagem, o mercado doméstico e o mercado internacional. Sim, senhor. Faltou esse pequeno Sim. pormenor. O mercado internacional atualmente representa cerca de 30% da nossa faturação. Houve uma altura em que já representou mais. Aliás, nós chegámos a executar alguns projetos PT, que é uma ferramenta sempre disponível para os empresários e que deve ser utilizada cada vez que faz sentido utilizar. Nós já utilizámos em termos de internacionalização. Já houve uma altura em que representou mais, mas isso muitas vezes tem a ver com, e no nosso setor, com projetos. Ou seja, nós temos clientes com grandes projetos que têm ciclos, esses ciclos duram um determinado tempo e depois renovam-se e podem renovar-se alargando ou encurtando a sua dimensão.
E outras vezes há opções dos nossos clientes de faturação em que, como nós trabalhamos muito para multinacionais, a sua própria estratégia, eh, não vou dizer geopolítica, mas vou dizer geoeconómica de negócios, faz com que nos peçam, olha, fatura-me aqui em Portugal, ou fatura-me em França, ou fatura-me em Inglaterra. E, portanto, isso desloca a nossa faturação às vezes entre mercados. A verdade é que já foi maior, agora é 30%, que ainda assim é um bom número, 30%, mas isto tem a ver com, estou a dar números do ano passado, Uhum. números de 24. Em 25 já vai ser diferente, porque nós acabámos de ganhar um projeto muito grande em Inglaterra. Estamos a ganhar, a trabalhar já nesse projeto, já arrancou. Esse projeto é dos tais que vai avançar para mais equipas de trabalho, portanto estamos a crescer, o que quer dizer que a nossa faturação internacional irá Vai crescer escalar aí. também, Vai vai ganhar crescer mais aí. dimensão. Portanto, isto depende muito da dinâmica dos projetos. E Certo. às vezes há projetos muito grandes, aquilo que no futebol se chama um golaço, não é? Portanto, ou seja, aqueles momentos que às vezes fazem viragem em termos empresariais ou têm grande impacto em termos empresariais. Aqui acontece também, no setor do IT, nomeadamente. Uhum. E olhando agora mais para aqui para o mercado doméstico, qual é o perfil, digamos assim, de empresas que são vossas clientes e os setores de atividade? São mais as PME, são as empresas com maior dimensão? Quais são também os setores dentro da confidencialidade, dentro daquilo que possa dizer, não Ok. encumbrindo, não é? O que é que radiografia nos pode fazer também aqui relativamente a Portugal? Sim, senhor. Aí vamos dividir em dois lados. Como a vertente, o lado nacional e a vertente internacional. A nível nacional, nós claramente nos posicionamos nas empresas Tier 1. Uhum. Claramente, clarissimamente. Tier 1. E tem a ver com o nível de tecnologias, o nível de expertise que nós temos na empresa. A nível internacional, aquilo que são as empresas Tier 1 em Portugal, em termos internacionais, são, enfim, quase que um middle tier, porque há empresas de dimensão muito, muito maior. Ainda que, por exemplo, nós temos cá em Portugal, obviamente, algumas empresas que se posicionam a nível também muito alto, a nível internacional, e nesses casos nós trabalhamos com essas empresas e, portanto, trabalhamos a nível internacional com essas empresas. Estamos a falar, por exemplo, de uma Galp, de uma, de uma Mota em Gil. Mota em Gil é uma das maiores construtoras a nível mundial, a Galp também uma enorme petrolífera. Enfim, a EDP já tem um âmbito de atuação um pouco mais nacional, mas ainda assim uma muito grande empresa. Portanto, quando estas empresas tão grandes se posicionam a nível internacional e continuam a ser grandes, então sim, aí estamos nas empresas Tier 1 também. Se não, a nível internacional, estamos nas empresas mais middle tier. Não quer dizer que nós não tenhamos trabalhado já, e já trabalhamos, para uma Danone, que é uma Tier 1, para uma Total, por exemplo, e estou a falar em França, portanto, que já são empresas Tier 1. Aliás, por exemplo, um dos projetos que fizemos na China foi uma auditoria de sistemas informáticos, foi precisamente feito para a Danone. E, portanto, agora, não estávamos a faturar a Danone China, estávamos a faturar a Danone França. Estávamos a trabalhar para a França. Um, mas são tudo clientes de grande dimensão, tipicamente com que trabalhamos. Como disse, tem a ver com as tecnologias e com o nível de expertise em que nos posicionamos. Portanto, nós trabalhamos com grandes, temos parcerias com grandes fabricantes da indústria, portanto, Elastic, Red Hat, Zabbix, Microsoft, portanto, grandes nomes da indústria, e trabalhamos sobre tecnologias que eu agora poderia referir aqui, vou referir algumas, que não são muito conhecidas do comum dos cidadãos, porque o comum dos cidadãos já ouviu falar em sistemas operativos e em sistemas cliente, em sistemas servidor. Mas se calhar até já ouviu falar em Microsoft, claro, já ouviu falar em Oracle, já ouviu falar em. Eu vou arriscar em Red Hat, já ouviu falar em Red Hat, também já é um nome muito, muito grande, muito conhecido.
E se calhar até já ouviu falar em Linux, Uhum. mas como ouviu falar em Unix. Mas não ouviu falar, por exemplo, se calhar em Kubernetes, em Ansible, em OpenStack, em OpenShift, em virtualização, tudo tecnologias e arquiteturas em que nós somos fortíssimos. E portanto é por aí que nós nos posicionamos normalmente em projetos mais complexos que normalmente são implementados por empresas de maior dimensão. Em 2024 atingiram os 10 milhões de faturação. A pergunta um bocadinho inevitável, qual é a perspectiva para 2025? Sabemos que o ano ainda está aqui a correr, mas quais são as perspectivas a curto prazo? Nós perspectivamos crescer. Neste momento estamos a crescer. O ano 2024 foi um ano muito importante. Foi um ano de consolidação após perdão, uma reestruturação que foi implementada aqui internamente e nós, neste setor que é muito dinâmico, nós passamos o tempo a fazer ajustes à navegação. Porque de facto o setor é muito dinâmico e até muito volátil, tem uma volatilidade elevada. Ao fazer este ajuste à navegação, uns são mais profundos, outros menos. Mais uma vez, uma daquelas máximas de gestão, quando é que se deve mudar antes que seja necessário, não é? Portanto, e nós tipicamente mudamos quando antecipamos que o mercado vai em determinada direção. No entanto, por exemplo, fomos apanhados um pouco de surpresa pelo Covid. Não pelo Covid em si, estávamos perfeitamente cientes de que vinha aí uma pandemia, estávamos atentos a isso já desde do final de 2019, estávamos atentos a isso, por isso é que estávamos muito preparados quando a coisa acontece de facto e nos entra dentro de casa no início de 2020, mas fomos apanhados no sentido em que nós estávamos a fazer investimentos e depois fomos apanhados em contraciclo e tivemos que ajustar e reposicionar esses investimentos. O que demora sempre algum tempo, porque isto, enfim, é um barco de grande dimensão que demora algum tempo a mudar de rumo quando nós lhe incutimos uma mudança. Daí a importância de mudar em antecipação, de gerir em antecipação. Portanto, nós fizemos alguns ajustes, e então 2024 foi um ano de consolidação porque o nosso foco era resultados, não era tanto crescimento, era resultados. Ainda assim, nós crescemos em 2024, mas mais do que crescer em faturação, crescemos muito mais em resultados, ou seja, houve ganhos de eficiência enormes e houve também um crescimento em recursos e principalmente, mais importante ainda, em clientes, em número de clientes. Nós crescemos cerca de 33% em clientes. E isto é muito importante, porque é o que nos vem posicionar para 2025. Este negócio importante que fechamos agora em Inglaterra em 2025 e que vai ter impacto no revenue da empresa em 2025 e anos futuros, anos subsequentes, porque são sempre projetos, estes projetos âncora são projetos de grande dimensão a vários anos. Este projeto não acontece em 2025 por acaso. Acontece porque há um trabalho feito por trás. Portanto, 2024 foi importante a esse nível. Eu não sei se respondi à questão, se Sim, não sim, sim, sim. posso procurar aqui nas minhas notas alguns números e dar-vos alguns números mais concretos. Não, mas no fundo a mensagem é clara: 2024 foi um ano de crescimento, mas acima de tudo de ajuste de rota, como referiu e bem, em que, a par de terem faturado mais, ou seja, cresceram, atingiram um número de faturação interessante, conseguiram outros resultados que internamente bem sabemos que são tão ou mais importantes como a questão da faturação. E no fundo também, 2025 estão a colher os louros, digamos assim, daquilo que foram fazendo nos anos anteriores e daí estes projetos que Eduardo falou e que vão pesar, obviamente, na faturação em 2025 e nos anos seguintes, Exatamente. provavelmente. Portanto, a previsão é de crescimento. Aqui a pergunta poderia ser mais: será nos dois dígitos? Será à volta disso, mais ou menos? Acredito que Será sim. nos dois dígitos. Muito bem. O ano passado ficou perto dos dois dígitos, mas não chegou aos dois dígitos. Este ano será acima dos dois dígitos. Neste momento já está a ser acima dos dois dígitos este ano. E em resultados, enfim, está muito bem também. Para o comum dos mortais enfim, é algo que se fala imenso agora, mas acredito agora,
nos últimos tempos, mas acredito que para a realidade da Saiwan e do Eduardo, enfim, já esteja há muitíssimo mais tempo, a questão da inteligência artificial, sobretudo a generativa. O que é que nos pode dizer sobre a importância disto no vosso setor de atividade, a sua utilização? Sei que fizeram, por exemplo, um projeto para a Motengil Global muito interessante com essa ferramenta. Quero-vos dar aqui uma pequena passagem por este tema, para as pessoas perceberem então o impacto que tem no vosso setor de atividade. Sim, senhor, é uma excelente questão também pela temática em si, pelo momento que vivemos no mercado. Isto, enfim, quer queiramos, quer não, quer concordemos, quer não, quer gostemos, quer não, é incontornável. Não há como. Toda a indústria está a empurrar estes mecanismos de inteligência artificial para tudo aquilo que fazemos. E todos nós, quer queiramos, quer não, não vou dizer que somos ou vamos ser, vou dizer já somos utilizadores de inteligência artificial. Porque eu, neste momento, quando faço uma pesquisa no Google, por exemplo, quando faço uma pesquisa no meu browser, eu, eu não escolho. Eu já sou utilizador de um mecanismo de inteligência artificial que está por trás dessa pesquisa e que faz com que, sim, principalmente se eu estiver a utilizar um browser como o Google, um motor de pesquisa como a Google, faz com que o que eu vá ver como resultado da minha pesquisa é aquilo que a Google me quer mostrar. Enfim, vou dizer de outra maneira. É aquilo que a Google acha que eu quero ver com a pesquisa que fiz. E isso tem por trás mecanismos de inteligência artificial. E até vou mais longe e vou dizer, é aquilo que a Google me quer mostrar para aquilo que eu pesquisei, para a temática que eu pesquisei, a Google quer-me mostrar algumas coisas. E o mais, como dizer, o mais crítico, importante, enfim, vou utilizar uma palavra, o mais grave até por trás disto é quais são os interesses que estão por trás daquilo que a Google me quer mostrar. E por muito que haja regulamentação e regulação do regulador, nomeadamente a nível da União Europeia, sobre isto, há mecanismos que funcionam noutros mercados e que são transpostos para aqui e que mesmo quando a União Europeia tenta regular isso, isso é ultrapassado por via desses mesmos mecanismos. Porque senão eu não tenho acesso aos sistemas. E como não há alternativas, eu vou ter sempre que utilizar esses sistemas. Portanto, eu falei da Google, mas poderia falar, por exemplo, da Booking. Todos nós utilizamos Booking quando vamos marcar um hotel. E sempre foi feito que a Google me mostrava, quando eu pesquisava para uma cidade, dá-me os hotéis disponíveis para aquela noite dentro de uma determinada. Lá utilizava os filtros que eu queria, de uma determinada gama de filtros. A Google mostrava-me uma lista. Sempre foi utilizado mecanismos de ordenação dessa lista, de perfilagem de oferta. Só que a Booking não o dizia. Agora, por via da regulamentação da União Europeia, eu faço a mesma pesquisa, vejo a mesma lista, mas aparece uma mensagem a dizer que mecanismos como sponsoring, patrocínios, apoios, dinheiro pago, etc., altera a ordem porque essa lista é visualizada. Ora, já há muitos anos atrás, nós agora temos inteligência artificial, mas já há muitos anos atrás tínhamos mecanismos de machine learning, que eram os primórdios da inteligência artificial. Portanto, as máquinas já estavam a aprender com as pesquisas e com tudo o que era feito e com os resultados que eram mostrados, já iam aperfeiçoando esses mesmos mecanismos. A inteligência artificial é só o lado mais atual disso e também um conceito de marketing à volta disso. Para nós, portanto, ou seja, isto é para ficar claríssimo em linguagem para todos nós, cidadão comum, de que somos todos utilizadores de inteligência artificial. Para nós, como Saiwan, o nosso mercado é muito mais o empresarial do que o mass consuming, do que o grande consumo. Portanto, a nossa preocupação está a nível empresarial, e já vou falar do projeto que fizemos com a Motengil, nomeadamente a nível de confidencialidade, privacidade, credenciais, segurança no acesso à informação. Portanto, as empresas têm informação sensível
que umas querem disponibilizar, e essa vai para a Google e vai enfim, para estes nomes que falei agora, para a Booking, Google, etc. E vai para o mercado em geral. Outra é interna e eu não a quero disponibilizar, mas quero tirar partido na mesma de mecanismos de inteligência artificial quando, por exemplo, quero fazer pesquisas como faço no browser. Pesquisas internas sobre informação interna. Então aí é muito importante estes mecanismos. E é aí que nós entramos. Esse foi o projeto, foi a temática, foi o teor dos contornos, o scope, o âmbito do projeto que fizemos para a Motengil e é isso que eles reconhecem e é o valor que eles reconhecem nesse projeto. Eles têm neste momento toda a documentação interna da Motengil, pode-se imaginar os volumes larguíssimos de informação que são, e quando querem pesquisar um projeto com uma determinada área, especificidade, temática, tecnologia, materiais utilizados, em que país, para quem, se foi no setor público, se é uma ponte, se é uma estrada, eles conseguem fazer isso através de mecanismos de inteligência artificial de pesquisa. E esse foi o âmbito do projeto que desenvolvemos para eles. E este projeto é público, foi objeto de um case study, de uma apresentação pública, em que a Motengil esteve presente e, portanto, daí que nós estejamos muito à vontade e muito confortáveis para falar sobre ele. Portanto, fica aqui um exemplo de como aplicado ao vosso setor e ao vosso core, a inteligência artificial pode ser extremamente útil ao dia a dia, neste caso aqui Sem das dúvida. empresas, e muitos mais projetos semelhantes. Quando digo semelhantes, é enfim, da utilização ou de colocar esta ferramenta ao serviço das empresas, não é? Do ponto de vista interno, irá certamente acontecer, e a SayOne acredito que irá, enfim, que isto esteja só agora a começar a esse nível. Eduardo, para terminar, gostava de voltar aqui a um tema que tem que ver com as pessoas que trabalham na SayOne, com a sua equipa, que vimos que já não são 130, mas sim 150. Falou aqui na importância e frisou da qualidade dos cursos em Portugal, na área das tecnologias de informação e de engenharia e por aí fora. Mas há aqui uma vertente também que gostava de ver consigo, que tem que ver com, de alguma forma, a sensibilidade que o Eduardo tem, pelo aquilo que sei, na reconversão de talentos. Ou seja, há aqui alguns casos que são muito interessantes, internos, que, por exemplo, o seu CFO atualmente começou na empresa como um assistente administrativo, para aquilo que sei, ou por exemplo, uma das pessoas que agora é administradora de sistemas era esteticista, e portanto estamos aqui a dar exemplos mais simples para que as pessoas percebam que também isto é possível, ou seja, tal como o Eduardo começou, como eu brincava um pouco no início do podcast, aqui foi um salto que o levou para o setor das tecnologias da informação e da engenharia, tendo começado numa área completamente diferente. Também na SayOne temos alguns casos que mostram que é possível, enfim, reconverter talentos ou estimulá-los para áreas que se calhar as pessoas não imaginariam que era possível. É verdade, sem dúvida. E ainda bem que toca nesse aspecto. Eu vou dizer aqui algumas coisas. Uma ou outra serão chavões e serão coisas já, enfim, já muitas vezes ditas, mas que de facto aqui na SayOne são sentidas como tal. Portanto, nós somos uma empresa de serviços. E como nós dizemos, enfim, o serviço depende de quem o faz. Portanto, o serviço é o mesmo, depende de quem o faz. É como quando eu vou cortar o cabelo. Ele pode ficar bem ou mal cortado. E na informática é a mesma coisa. Portanto, um serviço, uma implementação, pode ficar bem, um software pode ser bem ou mal feito, bem ou mal desenvolvido, bem ou mal implementado. E isso tem consequências. Enfim, o cabelo volta a crescer ao fim de pouco tempo, não é muito grave, mas numa empresa isso pode ter consequências enormes a nível de volume de dinheiro. E, portanto, as pessoas são, de facto, o nosso maior capital. E nós investimos muitíssimo em pessoas. E acreditamos, quer eu a título pessoal, quer nós na empresa, acreditamos muito na natureza humana. Já fomos enganados algumas vezes, como sempre nesta vida, em tudo o que se faz, corre-se o risco sempre de ser enganado, já aconteceu. Portanto, nem sempre acertamos, mas
na grande maioria das vezes, acertamos e as pessoas reconhecem o investimento e a aposta que fazemos nelas. E os casos que comentou estão corretos, são autênticos, são reais. Há mais casos destes. Nós tivemos pessoas de filosofia que se transformaram em pessoas de IT, pessoas de motricidade humana, portanto, cursos de educação física que eram PTs em ginásios e que passaram por uma das nossas academias e converteram-se e neste momento estão no setor da IT. Se me perguntasse, ou antecipando uma questão que poderia depois existir aí, mas foram para a área de programação, foram para a área de arquitetura de sistemas, foram para a área de operação, claro que não terão ido para a área de programação, nem terão ido para a área de arquitetura de sistemas. Para isso é necessário ter bases matemáticas e de algoritmia que se aprendem nos cursos de engenharia, os tais que falámos há bocado. Mas foram para outras áreas da IT onde são extremamente válidas naquilo que fazem, que são funções que para a máquina, para a cadeia de produção e de fornecimento dos sistemas de informação e que sustenta tudo aquilo que é a nossa vida hoje em dia, como a conhecemos, são tão importantes como as outras funções. E às vezes até há exceções. Nós uma vez tivemos uma pessoa que recrutámos, que era da área de física. É um caso que eu, enfim, tenho muito próximo, carinho muito, porque foi uma pessoa que não estava a ser considerada aqui na nossa área de recrutamento, mas que por acaso o CV dela passou pelos meus olhos, e eu reparei que era uma pessoa pelo que lá estava escrito no CV, era uma pessoa do curso de Física e que tinha tido média de 19 a Física e que estava a concorrer para a nossa empresa. Ora, uma pessoa que tem uma média de 19 num curso de Física, para quem já fez engenharia como eu e que tive muitas cadeiras de Física, eu já agora acrescentar que eu depois de mais tarde vim a fazer também um curso de gestão de empresas, portanto eu licenciei-me em gestão de empresas também. Mas para quem já esteve em cadeiras de Física de alto nível, quem consegue entender quem tem 19 num curso de Física, média 19, pode fazer o que quiser na vida, desde que o queira fazer. Porque o nível de inteligência que tem é elevadíssimo. E o que nós procuramos aqui para dentro da empresa são pessoas com atitude, principalmente com atitude e com inteligência. É uma mistura que parece simples, parece fácil, mas não é fácil de conseguir. Normalmente andam associadas, à boa atitude andam associadas à inteligência, mas a conjugação das duas nem sempre acontece. E depois, a partir daí, entraríamos na discussão de o que é que pesa mais, é a inteligência ou é a atitude. Enfim, aí já é outra conversa. Mas, quando procuramos isto para dentro da empresa e conseguimos encontrar, recrutamos as pessoas. Recrutamos porque sabemos que vamos conseguir encontrar um lugar para elas e, nomeadamente, dando-lhes a formação técnica necessária. Porque a formação técnica é aquela que é mais fácil de dar. A outra, que vem de dentro de nós, é que é mais difícil. E que é preciso que as pessoas a tenham também já de per si. Agora, histórias dessas de sucesso temos várias. É um gosto enorme. Nós o que fazemos na nossa empresa é desenvolver pessoas, e isso é reconhecido no mercado, não só por todas as pessoas que já cá passaram, seguramente mais de 1000 pessoas já passaram pela nossa empresa. Portanto, não só pelas pessoas que já aqui passaram, como pelo próprio mercado em si, como até pelas universidades nas universidades, entre os alunos, circula muito a palavra de que a Saiwan é uma boa empresa para investir, principalmente no início de carreira. Depois, nem todos cá ficam. Hoje em dia, a volatilidade no setor das tecnologias é enorme. O turnover de pessoal é enorme. Baixou ligeiramente, já agora comentar este dado do mercado, baixou ligeiramente em 2024, portanto aumentou muito nos anos de 22 e 23, foram anos terríveis, e foi após o receio da pandemia. Houve ali um ano em que estagnou, que foi o ano 2020, da pandemia, estagnou um pouco, mas agora neste momento está também a estabilizar. E isso não é a nível transversal, a nível internacional, aqui em Portugal também. Nós sofremos um pouco quando as empresas, os centros de competência, os tais centros de competência estrangeiros, vieram para Portugal e fizeram subir os ordenados do setor da tecnologia em Portugal, nomeadamente de pessoas
a trabalhar remotamente de Portugal diretamente para os clientes estrangeiros, mas isso fez também com que o mercado, portanto, esse desafio de concorrência a nível internacional fez com que o mercado tivesse que crescer e tivesse que apurar-se, como já dizia alguém há muitos anos, a necessidade aguça o engenho, e portanto nós tivemos que como empresas, crescer a nível nacional, e o mais difícil até é convencer os clientes nacionais que também eles têm que crescer naquilo que pagam aos seus recursos e a nós, como fornecedores de recursos, porque se não o fizerem, vão ficar com, lamentavelmente, com o refúgio. Enfim, vão ficar com as segundas escolhas, porque as primeiras escolhas vão lá para fora. E é isso que depois aumenta o turnover, e esse é o desafio. Daí que nós, e agora entrando num último aspecto desta resposta à questão que colocou, daí que nós investimos muito em formação, correndo sempre o risco de que, ao formar pessoas, existe a possibilidade real de que elas mais tarde venham a sair e levam esse know-how, essa formação consigo. Portanto, existe sempre esse risco e não é fácil encontrar mecanismos de defesa para isso, a não ser trabalhando a nível interno, em termos de cultura, chamada People Experience dentro das empresas. Mas fazemos muito essa formação e, como Portugal não tem capacidade, e agora vou entrar num tema sensível, mas muito interessante também, do que se fala hoje em dia no mercado e do que se passa atualmente. Como Portugal não tem capacidade de suprir a procura, portanto a oferta não é suficiente, nós somos obrigados a recorrer a recursos no estrangeiro. Nós neste momento temos a trabalhar aqui em Portugal uma elevada, em Portugal não, na nossa empresa, em Portugal também, mas na nossa empresa e no nosso setor, no nosso setor, nossa empresa, em tecnologias, recursos altamente qualificados, nós temos a trabalhar uma percentagem elevada de pessoas. E temos já acima de 11 nacionalidades a trabalhar connosco. Portanto, uma grande maioria são brasileiros por uma questão da afinidade com a língua. Com a língua. Tanto vamos buscar recursos brasileiros ao Brasil, como vamos também buscar recursos brasileiros que já estão na Europa, porque alguns já cá estão há muitos anos, estão muito bem adaptados e trabalham connosco também já há muitos anos, alguns deles. Mas também vamos buscar recursos à África. Temos vários países da África onde já fomos buscar recursos, que refiro, por exemplo, Cabo Verde, Angola, Marrocos, Tunísia, e aí tem a ver com, no caso de Marrocos e Tunísia, com a afinidade da língua francófona, portanto, o facto de eles serem francófonos, e nos outros casos, portanto, a afinidade também de língua portuguesa, mas também vamos ao Oriente, por exemplo, temos pessoas da Índia, temos pessoas do Paquistão, temos pessoas da Malásia, portanto, e que são tudo, há uma coisa que têm em comum, é que são tudo bons recursos. Sim. E todos vêm aportar valor devido às suas características, aos seus contextos e precisamente por serem diferenciados, não é? E é essa diferenciação que acaba Exatamente. por complementar. Exatamente. E deixe-me só dizer outra coisa. É que portanto, há uma coisa que têm em comum, que é serem bons recursos, e há outra coisa que têm em comum. É que estão todos legais. E isso é outro aspecto muito importante, e não entrando por caminhos políticos, não estou aqui a falar de política, nem de opções políticas, não é esse o caso. Estou a falar em termos de opções empresariais e de necessidades e de gestão. Nós, na nossa empresa, todas as pessoas que estão aqui a trabalhar estão devidamente credenciadas para o efeito. Muitos deles através daquele processo que era o Tech Visa, na qual são ajudadas e apoiadas por nós. E eu assino contratos vários que vão daqui assinados e assinados com reconhecimento notarial para o estrangeiro. Não quero agora entrar em detalhes, não vale a pena, não é o objetivo aqui desta conversa, mas que vão para o estrangeiro para que as pessoas junto dos consulados nesses países consigam as autorizações para vir para cá. Onde é que nós gostaríamos que isto corresse melhor? Na celeridade destes processos. Nós não podemos misturar
situações como nós sabemos que se passam aí no mercado e que, enfim, são objeto de notícias aí nos canais de notícias, aí às vezes até em horário nobre, nos vários canais de notícias em Portugal, com aquilo que são as necessidades das empresas concretas e de recursos altamente especializados e que nós necessitamos e que o mercado necessita e que têm trabalho aqui e em condições perfeitamente dignas, como qualquer outra pessoa de qualquer outra. Nós não distinguimos aqui credos, religiões, culturas, nações, países, origens, raças, nada. Para nós são bons recursos, é isso que interessa e é isso que nós queremos. Eduardo, muito obrigada pela sua partilha, por nos vir contar aqui um bocadinho do seu percurso, a história da Saiwan e esta vertente também relacionada com os recursos humanos e das pessoas, que é realmente aqui tão importante. Obrigada mais uma vez pela sua visita aqui ao E-Comunicar que nos entendemos. Obrigado a nós, foi um gosto. Obrigada por me ter feito companhia e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!